Eu sou a Maria Clara, eu sou coordenadora da Ouvidoria da Mulher, né, nesse departamento. Ele foi criado inicialmente em 2013, né, por iniciativa de uma vereadora. Na época ela era presidenta da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara, que é a vereadora doutora Cristina. Né, na época ela já tinha representatividade, combate à violência contra as mulheres, uma mulher que teve, eu acho que cerca de 80% do corpo queimado, né, pelo ex-companheiro. Só que a ouvidoria da mulher, ela não era um departamento muito efetivo ainda, né, nessa questão de apresentar serviços para a sociedade. Primeiro porque ele era um departamento totalmente voltado às servidoras da casa, então ele só atendia às servidoras. E ele era um departamento que, na verdade, só fazia o encaminhamento das denúncias, né? Tinha essa efetividade de fazer encaminhamento, mas não oferecer serviços para as servidoras. Então, com a entrada de outra vereadora, a vereadora Ava Santiago, que hoje é a presidenta dessa comissão, então ela é a vereadora ouvidora da mulher, né? Isso em 2021, foi quando eu entrei também. Então, a partir daí, esse departamento teve uma equipe de fato, porque antes não existia, né? Era uma servidora ligada a outro departamento que fazia trabalho mais de datas comemorativas, né? Dia da Mulher. Então, a partir dessa entrada da vereadora Ava Santiago, ela montou uma equipe, né, para oferecer serviços mais especializados, trouxe psicólogas, criou uma coordenadoria, que hoje é o cargo que eu ocupo, e aí a partir daí a gente começou a criar esses serviços com base nas demandas que as mulheres foram trazendo. A primeira coisa que a gente fez foi criar um canal, de fato, em que a gente pudesse ouvir essas demandas, o WhatsApp, um site, né, um Instagram, né, que são as formas mais fáceis de falar com as mulheres. E a partir daí a gente foi implementando outros serviços, né, que são o Acolhe uma Mulher, a Boutique Solidária, as palestras, os programas, as campanhas que a gente faz, enfim, uma série de outros que a gente trabalha hoje. Os termos de cooperação com as advogadas, né, as nossas campanhas de dignidade menstrual, as nossas idas até as comunidades, que é a ouvidoria da mulher itinerante. Então a gente foi formatando isso à medida que a gente foi ouvindo quais são as demandas que essas mulheres, os serviços que elas mais precisam. Então foi um trabalho que ganhou corpo em muito pouco tempo, né? Então, se você pensar de 2021 até aqui, né, 2025, a gente conseguiu avançar muito. A gente já tem hoje mais de 3 mil atendimentos, né? A gente tem uma média aí de 25 mulheres que a gente atende por semana, a gente tem 52 psicólogas voluntárias, né? A gente tem aí uma rede de advogados que conseguem atender essas mulheres, a gente tem centenas de parcerias com a sociedade civil, né, o serviço público, e a gente então conseguiu avançar muito, porque o nosso principal trabalho é de uma ouvidoria, que é de escutar o que essas mulheres precisam, de escutar quais são os grandes gargalos dessa rede de atendimento, né, o que está acontecendo nas delegacias que a gente não está conseguindo dar vazão a esses atendimentos, o que está acontecendo nos outros serviços públicos que a gente não está conseguindo que essas mulheres sejam atendidas. Então, elas trazem esses desafios para a gente e a gente tenta conseguir soluções. O primeiro contato, geralmente no WhatsApp da Ouvidoria da Mulher. Esse é o canal oficial de atendimento, que é o primeiro momento que a gente tem contato com a assistida. A maioria delas vem pela Patrulha Mulher Mais Segura, que inclusive é um grande órgão que tem sido grande parceiro para nós. Então, essa mulher, ela, na maioria das vezes, já chega com a medida protetiva, ou não também. Às vezes ela pode não ter essa medida protetiva, mas o que também não impede ela também ter esse acesso, até porque a gente sabe que, inicialmente, pode haver certos estigmas em relação a essa mulher de buscar essa medida, de ir para delegacias, né? Por conta de N situações e N contextos que às vezes impedem elas de procurarem uma ajuda mais efetiva e emergencial no primeiro momento. Então, por vezes, essas que não têm essa medida protetiva entram em contato, perguntando para a gente, né, como que funciona esse atendimento. A gente realiza esse agendamento do plantão psicológico, que pode ser realizado com a Jaqueline, online,
ou presencial, enquanto eu ou a estagiária, estou finalizando o curso de psicologia também, então eu participo junto com a Jaqueline, a gente faz esse acolhimento inicial para entender a demanda, para compreender melhor a história, o contexto dela, e assim ver e analisar as possibilidades para poder ajudá-la. Então, a gente já faz os encaminhamentos necessários, a gente já faz uma intervenção, isso se ela quiser ou não, né, com uma orientação e encaminhamento para denúncia. Caso não, a gente continua e mantém esse acolhimento psicológico, né? A gente faz esse primeiro atendimento que é de plantão, ele é emergencial, ele tem um período muito mais curto e breve para o atendimento. E identificada a demanda de violência de gênero, a gente já informa ela, pergunta se ela tem interesse em ir para o programa Acolher uma Mulher, na qual a gente conta com uma rede com 54 psicólogas ativas. E dessas 54, assim que alguma ou outra psicóloga libera essa vaga, a gente faz esse encaminhamento. Os encaminhamentos são feitos principalmente pela Jaqueline, porque ela é a coordenadora do projeto, e a gente sempre mantém esse contato, e aí ela faz esse encaminhamento a partir do momento que tem a disponibilidade de vaga. Então, a gente faz todos os registros, né, a partir do momento que ela entra para o plantão, as assistidas, no caso, faz o registro do nome completo, do telefone, o código que é gerado nos relatórios de atendimento, é um código sigiloso, inclusive. Dessa descrição dos atendimentos, a gente não coloca nada muito detalhado, até porque tem os protocolos e as documentações que, inclusive, o Conselho Federal de Psicologia orienta, que é onde, inclusive, a Jaqueline utiliza para poder fazer os registros, e as psicólogas também da rede utilizam, né? Então, é de forma bem sigilosa, né, para garantir justamente o sigilo ético, profissional e o sigilo dessa mulher que está em situação de violência doméstica. Então, é sempre garantido dessa forma para resguardar essa imagem e resguardar também a situação que ela se encontra. Os atendimentos, em média, na semana são de 20 a 30, podendo chegar até 40 atendimentos por semana, desde orientações para denúncia, desde agendamento para o plantão psicológico, desde encaminhamento também de listas, né, que oferecem atendimento psicológico gratuito na região, aqui em Goiânia, inclusive, porque às vezes as pessoas entram em contato e o atendimento, a demanda não condiz ali com o programa Acolhe uma Mulher, porque unicamente a gente atende mulheres vítimas de violência, mas não por isso a gente também não deixa de dar suporte. Então a gente encaminha essa lista que tem locais e instituições que realizam atendimento psicológico gratuito ou a valores sociais. A gente tem N casos, a gente ficaria aqui horas contando de casos, de N casos, tanto de casos de superações, casos muito tristes, né? A maioria das vezes, em casos que a gente chega para o acolhimento, essas mulheres vieram fugidas de relacionamentos que foram processos muito dolorosos para poder chegar a denunciar. Então, assim, muitas vezes antes do primeiro tapa, existe toda uma violência psicológica. Então, para essa mulher chegar à denúncia, fazer a medida protetiva, houve todo um processo de dor, de sofrimento. Conversar com a gente online é um processo muito doloroso. Então, tem pessoas que entram em contato com a gente, no primeiro contato é muito choro, é muita dor. A gente fica de 10 a 5 minutos só nesse silêncio, só escutando a dor. Então, assim, a gente pegou casos de mulheres que vêm sem um documento, só com as crianças, a gente chega na ouvidoria só com a roupa do corpo, fugindo desse lar, né, desse lar que adoeceu, desse lar que foi agredida. E essa rede de apoio, às vezes, existe vários gargalos na rede de apoio também, né, que hoje a gente percebe que existe essa dificuldade também em denunciar e não ser acolhido de uma forma correta. Então lá a gente fala, o nosso lema é: você não está sozinha. E ter essa rede de apoio para essas mulheres que sofrem a violência é muito importante. Elas saberem que do outro lado tem alguém que vai acolher sem julgamento, porque esse julgamento às vezes vem da família. Olha, ele é o pai dos seus filhos. Olha, você tem um lar, você não passa fome. É muito difícil para poder romper com isso. Então, saber que a gente irá acolhê-lo sem julgamento, para elas é um processo muito importante. Então, assim, como eu já te disse,
A gente tem casos de mães que faz esse acolhimento, a gente tem casos de mulheres que foi agredida pelo próprio pai, a gente tem mulheres que sofrem, que rompem casamentos de anos, a gente tem mulheres profissionais de várias diversas áreas que rompem com esse casamento e que às vezes têm vergonha de denunciar também. Nossa, como eu sou uma médica e não denunciei antes, como eu sou um profissional de direito e não denunciei antes. Então, existem vários tipos de preconceito de mulheres que, às vezes, têm o próprio preconceito de denunciar porque o marido tem uma profissão de alto escalão, por exemplo. Então, a Boutique Gisele Evangelista foi idealizada no mandato da vereadora Ana Santiago, que inclusive ela é militante, ativista no direito das mulheres e das infâncias também. Então, esse nome, Gisele Evangelista, é em homenagem a uma servidora pública que infelizmente foi vítima de feminicídio e inclusive uma das irmãs dela fez parte, inclusive, do programa Acolhe uma Mulher, ela é psicóloga, então ela ficou muito emocionada e assim, foi muito gratificante para ela, porque é mais um meio, uma forma para poder ajudar não só no acolhimento psicológico, mas também restaurar essa autoestima dessa mulher, restaurar essa dignidade dela, devido ao contexto que ela passou. Muitas delas estavam em contexto assim, estou empregada, não tenho condições para poder arcar, para comprar uma peça, participar, por exemplo, de uma entrevista de emprego. Então, esse momento ele é muito importante e necessário, inclusive nós temos muitos ternos e roupas sociais justamente para isso. E as peças são bem selecionadas, inclusive, a gente tem parceiros e parceiras e pessoas da sociedade civil que se mobilizaram pela causa, se sensibilizaram pelo projeto e realizam essas doações. Um dos pontos de coleta, inclusive, é na sala da ouvidoria, as pessoas entregam essas peças, a gente faz todo o processo de triagem, a gente faz toda a identificação se não tem nenhum rasgado, nenhuma mancha, justamente para garantir que as melhores peças estejam na Boutique Gisele Evangelista, e as que a gente identifica que tem algum defeito, elas são separadas e encaminhadas para uma ONG, e dessa ONG ou ONGs, né, realizam customização de peças para justamente reaproveitar e uma finalidade, né, mais sustentável dessas roupas. Então, todas as peças são bem selecionadas justamente para que essa mulher se sinta à vontade e também se sinta acolhida também dessa forma. Bom, a Boutique Solidária surgiu a partir dos nossos atendimentos e acolhimentos às mulheres vítimas de violência, né? Muitas chegavam até nós, a gente percebeu que uma situação de muita precariedade, né? Elas vinham só com a roupa do corpo, às vezes o documento numa sacolinha plástica, né? E essa situação começou a ficar muito recorrente. Então a gente começou a já se preparar de alguma forma na nossa sala. A gente falava, gente, vamos deixar uma roupa, vamos deixar uma mala, porque algumas dessas mulheres, elas inclusive precisavam voltar, às vezes à casa dos pais, né? Às vezes elas não eram de Goiânia, então elas voltavam para a cidade de origem. A gente começou a deixar uma roupa, uma camiseta, um vestido, para quando elas precisassem dessa troca de roupa, a gente tinha essas coisas lá. Ou às vezes fazia até uma vaquinha, né? Gente, vamos deixar um dinheirinho aqui para essas mulheres precisarem comprar alguma coisa. Então começou a se transformar numa situação recorrente. E aí, a partir de uma ação que a gente fez com algumas parceiras para fazer um dia de beleza, um dia de troca de roupa, um tipo de guarda-roupa compartilhado, inclusive, que a Luísa Brunet veio para fazer essa ação piloto. Então, dessa ideia surgiu fazer uma boutique solidária, fazer um lugar em que a gente pudesse deixar uma roupa, deixar itens de higiene para que essas mulheres pudessem ter esse serviço emergencial de uma forma mais eficiente. Então, a partir daí surgiu a Boutique Solidária, realmente esse serviço que fosse emergencial, que pudesse acolher elas de uma forma mais efetiva. E a ideia é que essa boutique ela funcionasse aí por alguns meses e acabou se tornando um serviço tão bom que a gente está aí há mais de 3 anos fazendo isso. Então, deu muito certo, porque as pessoas se sensibilizam com essa causa. Então, a gente tem muitas pessoas que todos os meses trazem roupa pra gente, né? Então, as pessoas gostam de ajudar, os empresários colocam os pontos de coleta nos comércios deles. Então, realmente funcionou. Foi uma ideia que veio a partir da experiência de você assistir uma mulher vítima de violência. Então, e também não era uma coisa que a gente só quer entregar uma roupa. A gente viu que a partir do momento em que a mulher recebe essa roupa e de uma forma humanizada,
ela já começa a virar uma forma de acolhimento, uma forma de recuperação da dignidade. Então as mulheres vêm até a boutique, elas são acolhidas pelas psicólogas, esse momento já se transforma num momento de fala, de abertura, de sensibilização, de dignidade. Então não é aquele momento que a gente vai, toma uma sacola de roupa, a mulher já vem aqui, ela já conversa, já começa a se abrir, já sente, nossa, eu nunca fui acolhida assim. Eu nunca achei que da minha situação de precariedade se transformasse num momento de reconstrução. Então ela já sente, nossa, por que vocês estão falando isso comigo? Sabe, por que eu sou digna disso? Eu que me sinto culpada de ter feito isso comigo mesma. As pessoas apontam o dedo pra mim e vocês estão fazendo o contrário, vocês estão reconstruindo a minha vida, isso não é um momento de me ver de outra forma. Então você vê que não é só uma questão de você doar uma roupa, mas de você fazer um gesto de compaixão, um gesto de humanização, porque isso é recuperar a dignidade. É você mostrar que você está na horizontalidade, que você é tão importante quanto aquela pessoa, que essa pessoa é tão importante quanto você. Entendeu? Que esse é um movimento realmente de humanização, de você colocar, não, eu não vou só te dar uma roupa, eu não estou te dando os meus restos, eu estou te dando uma roupa nova, uma roupa semi-nova, uma roupa que eu já usei e que eu me senti bem com ela, eu quero passar isso para você. Então não é à toa que a primeira roupa que a gente recebeu de doação aqui foi da irmã da Gisele Evangelista. Então foi a roupa que a irmã dela usou para ir numa festa. É uma roupa que tem um simbolismo. É uma roupa que uma mulher já usou para ser feliz. É uma roupa que foi do momento de festa, não foi um resto de roupa. Entendeu? Então é isso que a gente quer repassar para os nossos assistidos. Teve roupa aqui que, inclusive, a nossa assistida contou que ela usou para assinar o divórcio. Então a gente doou essa roupa, uma roupa de festa. Ela falou, eu usei esse vestido para assinar o meu divórcio, porque era um momento de festa para mim. Um homem que foi o meu algoz, então eu consegui me libertar. E vocês que doaram essa roupa, era uma roupa brilhosa, uma roupa linda, entendeu? E ela assinou o divórcio com essa roupa. E ela veio recontar essa história pra gente. Então a gente quer retransformar as vidas, a gente não quer só doar uma roupa. Né? Então a gente quer que as mulheres retomem essa liberdade, e se elas não tiverem essa autonomia, elas conquistem essa autonomia. E são essas histórias que a gente escuta quando essas mulheres vêm aqui. Né, que elas realmente estão se sentindo novamente nas rédeas da vida. Então, eu acho que esse é o simbolismo que a gente quer dar, não é só doação de roupa, a gente quer transformar as vidas. Bem, hoje o programa Acolhe uma Mulher, nós temos um programa de voluntárias, né? O atendimento totalmente online e totalmente gratuito. Nós temos hoje um grupo de psicólogas, de 52 psicólogas que atendem essas mulheres que sofrem de violências de diversos tipos, violência física, violência patrimonial, violência psicológica. Então essas mulheres vêm através das redes de apoio, né, Patrulha Mulher Mais Segura, Batalhão Maria da Penha. Então elas entram em contato conosco, né, da ouvidoria, através do WhatsApp, agendamos o primeiro contato, que aí essa triagem por mim, né, que sou psicóloga contratada pela ouvidoria, fazemos essa primeira triagem, entramos em contato com o caso e aí encaminhamos essas mulheres para esses atendimentos. O atendimento acontece 4 meses, né? É um atendimento, vamos dizer, de 16 a 18 sessões com essas psicólogas. São psicólogas todas formadas, como eu disse, voluntariamente e atendimento online. Essas mulheres recebem uma nutrição, né, através do processo terapêutico. A gente fala assim, uma nutrição. Por que é tão importante esse processo terapêutico? Para que elas não voltem novamente para esse ciclo de violência. Então, assim, esse apoio é muito importante nesse momento. Muitas mulheres sofrem a violência doméstica e às vezes não têm essa rede de apoio. Então, faz parte do processo terapêutico, faz com que ela receba esse tratamento, receba esse acolhimento de uma forma que se sinta nessa rede de apoio novamente, para que ela não volte nesse processo de adoecimento, de violência. Nós tentamos atuar de uma forma mais completa possível, né? A gente, além do acolhimento, né, da orientação, do encaminhamento dessas mulheres, a gente tenta também oferecer outros serviços, né? A gente
faz também as campanhas de conscientização, arrecadação de itens que a gente considera que são básicos, né? Por exemplo, as roupas, os itens de higiene, os cosméticos, os alimentos que elas precisam, porque infelizmente muitas vezes a gente está falando de mulheres que precisam de itens básicos de sobrevivência, né? E não só sobre isso, mas muitas vezes a gente também lida com assuntos que ainda são considerados tabu, mas são importantes para as mulheres, por exemplo, as nossas campanhas de dignidade menstrual, né? A gente não só arrecada esses absorventes para a gente distribuir para as mulheres que ainda estão em situação de pobreza menstrual, mas muitas vezes a gente leva esse insumo, por exemplo, para palestras em empresas, em escolas, para falar da importância de dar atenção para esse assunto, né? Porque o que é falar sobre absorvente? É falar sobre saúde da mulher. Para falar sobre a importância desse item, por exemplo, na cesta básica do Ministério da Saúde. É para falar sobre isso, a importância desse item para manter as mulheres vivas, né? Porque a mulher, por exemplo, que ela não tem acesso ao absorvente, ela está sujeita à contaminação, a infecções, e essas infecções, elas tiram a mulher da sala de aula, elas tiram a mulher do mercado de trabalho, né? E isso não só indignifica a mulher, mas isso também atrapalha os estudos, atrapalha o trabalho e atrapalha a mulher a ter uma vida tão plena quanto o homem. Isso ainda está tabu em muitos lugares, né? A mulher, às vezes, compra absorvente, ela coloca no papel pardo. Nossa, Deus me livre, eu não saber que eu menstruo, né? Por quê? Porque a saúde da mulher ainda, muitas vezes, coisas básicas da mulher ainda são tratadas como coisas pequenas, né? E é importante a gente falar sobre isso, sobre os acessos e sobre coisas que são básicas para nós, né? E isso ainda é tratado como um tabu. Tipo, sangue menstrual ainda é um tabu, né? Por quê? E a mulher que adoece, porque ela está intoxicada por uma doença que é super fácil de prevenir, que é ter um insumo, ela, inclusive, prejudica, às vezes, a economia do país. Porque você está gastando dinheiro com uma saúde, para tratar uma saúde que poderia ser facilmente prevenida há muito tempo. A mulher que está encarcerada, por exemplo, que ela não tem acesso a absorvente, ela vai trazer prejuízo para a economia, porque isso poderia ser prevenido há muito tempo. Ela só entregar absorvente na penitenciária. Então a gente está falando de coisas muito básicas que às vezes não são levadas a sério, porque é um problema de mulher. Entendeu? Então a gente dá palestra sobre isso também. Sobre por que um absorvente, que é uma coisa barata para alguns e cara para outros, não é levado a sério, porque é um assunto de mulher. Então isso é importante também, levar esses assuntos na escola, que a gente está falando de misoginia, né, em relação a uma coisa básica. E também encaminhar essas mulheres para cursos. A gente dá cursos também de capacitação para os nossos psicólogos, a gente dá cursos básicos para essas mulheres se capacitarem, né, e encaminhar elas para esses lugares. Os cursos que a gente não pode dar, porque a gente não tem condições de arcar com todos os cursos, a gente encaminha para os nossos parceiros. Então é importante a gente, quando a gente fala sobre acolhimento de mulheres, falar também sobre tratar de assuntos que são importantes para a saúde, para a autonomia dessa mulher, para que ela se sinta inserida no mundo em que muitas vezes ela não é inserida, como ela é excluída também. Tudo isso faz parte de combate à violência contra a mulher. Bom, o nosso trabalho ele não é só de as pessoas, as mulheres principalmente, entrarem em contato com a gente, elas procurarem a gente. Esse trabalho de a gente ir atrás delas, eu acredito que é a parte mais importante que a gente faz. Então, por que a gente precisa do Instagram? Para a gente divulgar o nosso trabalho e a gente chegar até o público que mais precisa. Então, a gente criou um WhatsApp, que é a forma mais fácil de comunicação hoje. As mulheres não precisam nem pagar uma internet, então elas precisam, né, de falar com a gente. A gente precisa de um e-mail, né, porque a gente está falando com mulheres de diferentes idades. Tem mulheres que ainda se correspondem por e-mail. Então, a gente criou um e-mail. Então, a gente precisa ir atrás da imprensa, porque a gente precisa lançar matérias para que as mulheres vejam a gente pela televisão também. A gente precisa da ouvidoria da mulher itinerante, porque a gente precisa ir nas comunidades, independente de onde elas estejam, para elas saberem que a gente existe. Então, mesmo a mulher que não tem a rede social, não tem o celular, ela está passando na comunidade, ela está vendo que a gente fazendo trabalho, elas vão lá saber quem que é a gente e elas vão conseguir o nosso contato. Então, nós temos hoje essas formas de serviços de divulgação e elas podem falar a gente pelo WhatsApp, que é o 62982222434,
elas podem falar pelo Instagram, que é Ouvidoria da Mulher, elas podem falar pelo e-mail, que é ouvidoriadamulercâmara@gmail.com, e elas podem também nos achar nos sites da Câmara e podem nos achar aqui na Câmara Municipal, no Departamento da Ouvidoria da Mulher. A gente está sempre buscando a melhor forma das mulheres entrarem em contato, elas estando distante ou estando próximo a gente aqui na Câmara Municipal, no setor central de Goiânia. Nós trabalhamos com o voluntariado, né, e as psicólogas, com os termos de cooperação, com as universidades, para a gente ter a rede de advogadas e advogados. Nós temos a Boutique Solidária, que sobrevive com as doações da sociedade civil, né, os nossos parceiros. Nós temos a Ouvidoria da Mulher Itinerante, nós temos os trabalhos de arrecadação dos itens de higiene, as roupas, né, e tudo isso funciona com as parcerias que a gente tem, com as pessoas que se sensibilizam e nos ajudam através das doações, né, das parcerias que a gente faz com empresas, com pessoas que nos ajudam. E por que a gente trabalha dessa forma? Porque, infelizmente, e eu falo de uma forma geral, o investimento em políticas públicas para as mulheres ainda é muito baixo, né? O combate à violência contra as mulheres, ele ainda precisa muito do apoio do poder privado e do poder público. E isso ainda acontece de uma forma muito tímida. E eu acho que isso acontece por quê? Porque apesar de o país sofrer muito com a violência contra as mulheres, as pessoas ainda não se conscientizaram o suficiente com o quão isso afeta toda a sociedade. Isso afeta homens, isso afeta mulheres, isso afeta crianças. Você já pensou na situação, na cena de uma criança que é órfã do feminicídio? Né? Ela perde a mãe, ela perde o pai porque ele está preso, né? Ele vai ficar muito tempo preso. A mãe está morta, a família está toda impactada com aquela situação. Quem que vai cuidar dessa criança? Quem vai prover para essa criança? Ela vai ficar para sempre e todas as gerações dessa criança vão ser impactadas por esse crime. Porque ele vai ficar para sempre na memória. Vai ficar no mínimo umas 5 gerações na memória dessa criança. E quem vai prover financeiramente para essa criança? Quem vai prover afetivamente para essa criança? Então é um crime muito bárbaro e é um crime que poderia ser facilmente prevenido com uma cultura que não fosse misógina. Só que isso vai demorar anos-luz para acontecer. Vai demorar muitos anos para acontecer. A gente conseguir prevenir essa cultura misógina. Então, assim, e qual o investimento que o Brasil faz em prevenção a esse crime? Alguns anos atrás, por exemplo, o orçamento para a pasta de políticas públicas de prevenção ao feminicídio foi reduzido em 90%. Até quase que o 180 ele foi extinto. Não tinha dinheiro para pagar as pessoas que atendiam o telefone do 180. A qualquer momento, se reduzir o orçamento, se a economia sofrer qualquer tipo de queda, a primeira coisa que vai acontecer é cortar esses serviços básicos. Esses serviços que julgam supérfluos, que é os serviços de combate à violência contra a mulher. É dos primeiros ministérios que acabam, primeira secretaria que acaba, subsecretaria, secretarias. Serviços de combate à violência contra a mulher. E teve um movimento, por exemplo, de criação das ouvidorias da mulher, mas muitos julgam como serviço supérfluo. Né? A ouvidoria da mulher é um serviço supérfluo. Qualquer lei de acolhimento à mulher é um serviço supérfluo. É uma coisa que não vale a pena investir muito dinheiro. Mas os números de feminicídios, os números de estupros, os números de abusos, é um número que não acaba. Aqui em Goiás, por exemplo, a gente tem uma queda de assalto à mão armada, a gente tem uma queda de sequestro, a gente tem uma queda de roubo. Mas o número de violência contra mulheres, ele não diminui, muito pelo contrário, ele só aumenta. O que mostra isso? Quando todos os crimes violentos diminuem menos o feminicídio, isso mostra o quê? O que está acontecendo que a gente não consegue diminuir esse número? O que está faltando? Investimento, está faltando prevenção, está faltando educação. É um número que não diminui nunca. Né? Então, a ouvidoria da mulher também, dentro dessa rede, sofre com essa falta de investimento, sofre com essa falta de cuidado também da sociedade e do poder público. Não só a ouvidoria da mulher, como toda a rede de proteção à mulher sofre com isso. Né? Então, a gente precisa de parceiros, a gente precisa de pessoas que se sensibilizam com isso. E todo mundo pode ajudar nesse sentido.
pessoas que querem doar, pessoas que querem se voluntariar, pessoas que querem ajudar. É só entrar em contato com a gente pelos nossos canais. Todo mundo pode ajudar nesse sentido. A Ouvidoria da Mulher está disponível para ajudar todas e todos que precisam se desvencilhar de um relacionamento abusivo, né, e que precisa de ajuda e orientação para fazer uma denúncia. Acolher é o primeiro passo para transformar.